Fala galera, nesse vídeo eu vou dar 4 dicas para você empoderar, palavrinha da moda, mas é isso mesmo, empoderar, dar poder para sua apresentação em PowerPoint. Muita gente fala, o PowerPoint é polêmico, tá? Ele tem quem ama e tem quem odeia. Depois de 10 anos conduzindo uma empresa de apresentações, a gente tinha feito umas 10 mil apresentações, ou seja, 10 mil PowerPoints. Que na realidade, as pessoas falam em fazer PowerPoint, mas a Microsoft já fez o PowerPoint. Né? É contar história e usar o PowerPoint para reforçar, dar ênfase, emocionar, ajudar no raciocínio. É isso que o PowerPoint pode fazer. Tanto que quando o Bill Gates criou, ele criou o PowerPoint. Na realidade era poder ao seu ponto. Ele queria dar poder ao seu ponto. Qual é o ponto que você tem para passar? Esse fenômeno do PowerPoint ele é mundial. Todo mundo quando fala, ao invés de fazer uma apresentação, faz um PowerPoint. E as pessoas muitas vezes culpam o PowerPoint por uma apresentação ruim. Não é legal. É uma coisa que você culpar a televisão por um filme ruim. Já vou jogar lá pela janela porque eu não gostei desse filme. Não, é o meio só. Né? Por que também? Porque as pessoas estão acostumadas com o jeito tradicional. Qual é o jeito tradicional? Ler slides, ler bullet points. A apresentação ela é mais um documento do que qualquer outra coisa. E as pessoas usam os slides para se lembrar, para não esquecer. E aí os bullet points valem só para quem está apresentando, não para a audiência. E muitas vezes o protagonismo acaba ficando desse tamanho. Porque o apresentador até fala, bom, esse slide aqui é para dizer tal coisa. Esse slide aqui esquece, não é tão importante. Pum, clica. Fica todo mundo olhando para o slide, para ele, não sabe para quem olhar. Não tem protagonismo a apresentação. E por trás do PowerPoint você pode esconder seus pontos fracos. Bom, eu escolho o número que eu coloco, o dado que eu coloco, o texto que eu coloco, eu vou pôr o que eu quiser. Porque não tem história. Então, o jeito tradicional retórico, dá para entender por que você odeia o PowerPoint. Na realidade, você tem que odiar o seu jeito de se comunicar e não o PowerPoint. Beleza? É muito simples. O PPT, ele não é teleprompter, não é muleta, não é a memória do apresentador, porque muita gente se apoia naqueles bullets para lembrar e acaba não ensaiando nada. Então, o PowerPoint, às vezes, tira a responsabilidade do apresentador de ter que se preparar antes. Isso é ruim. Então, o PPT, muitas vezes, é o mesmo documento que as pessoas mandam por e-mail. É aquele famoso, manda alguma coisa aí da sua empresa. Eu estou assistindo uma apresentação, pô, você pode mandar para mim depois? Pode, por quê? Porque está cheio de texto. Aí você lê. Então, na realidade, você está apresentando um documento, você não está apresentando uma linguagem visual que vai dar apoio ao que você está falando, porque se você apresentar uma linguagem visual com pouco texto, não dá para você mandar por e-mail. Você tem que mandar o apresentador junto. Então, uma coisa é documento, PDF para mandar por e-mail, outra coisa é o que você apresenta aqui. E a gente vai ver muito bem agora. Até hoje eu atendo clientes que querem fazer uma apresentação. Com a Plot a gente faz vídeo, faz apresentação, faz outras coisas que tenham também história. E no processo de criação, 90% do tempo a gente passa fora do PowerPoint. Criando a história, criando o tema, a história, a trama, garantindo que a gente vai ter uma história boa. Porque não adianta nada você ter um visual legalzinho. Muita gente manda apresentação que sem história nenhuma e fala, Johnny, dá para dar um tapa no visual? Não dou tapa em ninguém, eu não vou dar tapa em visual não. Primeiro vamos resolver a história, depois a gente mexe no visual. Ninguém vai chegar para você e falar, que slide bonitinho, nossa, que apresentação linda. Eu vou fechar negócio com você, essa apresentação tá linda, nossa senhora. Mas sobre o que você falou? Eu não sei, não interessa. Interessa que a apresentação tá bonita. Não acontece isso, a gente sabe. Eu sou o Johnny Galvão e trabalho com apresentações há aproximadamente 20 anos. Tive uma empresa primeiro, a Soap, de apresentações, em 2003.
vendi em 2013 para montar a Plot. Ah, vendi para montar a Plot? Parece que assim, todo mundo cor-de-rosa, né? Eu vendi, obviamente, porque eu tentei reposicionar a empresa, mas meus sócios não queriam só fazer apresentação. Eu conheci o cara de Hollywood que mexe com storytelling de verdade, com boas histórias, e eu vi que dava pra gente fazer muita coisa. Não tem certo e errado aí, tem posicionamento. Eles queriam uma coisa, eu queria outra, então acabei saindo. Fui para Hollywood fazer um sabático, trouxe essa metodologia do Robert McKee, que ele ensina empresas e ele já ensinou a Pixar, inclusive, e roteiristas a fazerem roteiros. 60 roteiristas já ganharam um Oscar porque ele ensinou o que existe por trás das boas histórias. É muito forte isso. Então, eu hoje faço, sim, histórias para apresentações em PowerPoint. Só que eu preparo o apresentador para que ele não precise do PowerPoint. Esse é o ideal. Você tem a história na cabeça, tendo a história na cabeça, você pode apresentar em qualquer lugar. E se o cara chega e fala, não, fecha esse computador aí, seu cliente. Me conta, o que você faz? Desculpa, deu branco aqui, eu preciso do PowerPoint, tá? Não, você não vai fazer isso. Você vai dar o seu show, vai contar a sua história. O que aconteceria se você tivesse domínio sobre a ferramenta PowerPoint e ela fosse tão impactante quanto cenas de um filme? E o que aconteceria se você conseguisse valorizar ainda mais a sua ideia através de um apoio de linguagem visual, que pode ser uma metáfora, pode ser um desenho, uma arte, uma combinação de tudo, o que for. Desde que você tenha um complemento, o que você fala é uma coisa, o que está aqui é outra, mas que os dois somados complementam numa mensagem. O que geralmente as pessoas fazem é, sei lá, o dólar subiu, aí põe aqui um dólar, né, a imagem, e põe uma setinha para cima. Eu estou falando 3 vezes a mesma mensagem. Eu falo, eu projeto um dinheiro, um dólar, e o dólar para cima. Não faz sentido. Eu posso falar, olha, o dólar está subindo muito e a gente está perdendo a capacidade o nosso dinheiro está perdendo valor. Aí aparece um cara com o bolso para fora, como se ele não tivesse dinheiro, sabe? Uma ideia só que veio agora, boba. Mas esse é o jogo, saca? Na série Mad Men, que é uma série sobre um publicitário e uma agência de publicidade, na relação com seus clientes, na evolução dele como, né, protagonista, nas suas emoções, altos e baixos, etc. Nos anos 60, mais ou menos, a Kodak estava tendo um problema de comunicação. Ela precisava vender um trambolho que ela tinha que se chamava Ferry Wheels, alguma coisa assim, que é o carrossel de slides, onde você punha aqueles negativinhos coloridos assim, né, bonitinho, e você ia passando um por um. Não dava para escrever, tinha que ser uma imagem, né? E por ser uma imagem, no episódio 13 da primeira temporada, o publicitário Don Draper, que é o protagonista principal, ele faz uma apresentação brilhante. Ele usa o retroprojetor para mostrar a ideia da campanha para os donos da Kodak. Então o que ele faz? Ele conta uma história dele e ele resgata a nostalgia de todo mundo lá. E ele no final quase chora praticamente, porque ele vai utilizando o envolvimento que todo mundo tem, valores universais, mostrando o valor daquilo. Então era uma metalinguagem. À medida que ele contava a história dele, ele também valorizava aquele produto. E quando acabou, eu não me lembro qual é a campanha, mas aí aparece o produto e os japoneses estão assim, ó, quase chorando, né? E um dos publicitários estava lá, chorando com a história dele. Tocou na emoção, uma história verdadeira dele e da família. Isso para dizer o seguinte, galera, essa foi a origem, 1960, 70, e o apresentador naquela época até que contava histórias, porque a ferramenta ajudava. Aí veio o substituto,
do carrossel de slides, que é o retroprojetor de transparências. É aquele que você pega uma transparência, né? É um papel transparente, né? Escreve os bullets, e aí o ser humano descobriu que, opa, eu posso escrever tudo que eu vou falar aqui. Coloca lá naquele aparelho, ele projeta na parede e está feito. É a minha cola, pronto, não vou errar mais. O apresentador nessas horas começou a ficar desse tamanho. Ele começou a emburrecer. O QI do apresentador começou a cair. Porque ele está lendo tópicos. E aí, quando você tem um tópico embaixo do outro, parece uma frase só. Então, para resolver isso e separar um tópico do outro, aí o homem criou o bullet point. Vou pôr uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha aqui. E bullet é bala. Um revólver pode matar, né? E as apresentações morreram. E aí começou assim, anos e anos usando retroprojetor, carregava aquele retroprojetor, professores utilizando. Aí veio a Microsoft, nosso querido Bill Gates, que pensou em resolver tudo isso e criou o PowerPoint, versão 1.0, preto e branco. A comunicação, nesse sentido, evoluiu? A gente tem uma interpretação nossa. Não. Por quê? Simplesmente a transparência passou a ser eletrônica. Inserir slide master, pum, vem um slide em branco, clique para adicionar título, clique para adicionar bullet, subbullet, subbullet e vai indo. O PowerPoint ele induz você a fazer a mesma coisa que você fazia na transparência de slides. Então as apresentações chatas começaram a se espalhar como se fosse um vírus. Toda reunião era sinônimo de uma chatice. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E a gente percebeu isso. Na realidade, em 2002, quando eu estava trabalhando em consultoria, percebendo isso, junto com meu primo e ex-sócio, a gente montou uma empresa de apresentações para resolver essa parada. Objetivo, acabar com as apresentações chatas. Falando em termos positivos, dar mais poder para o apresentador, para que ele seja mais convincente e verdadeiro. Porque se você esconder alguma coisa na história, a audiência não é burra. Ela pensa, está escondendo alguma coisa. Então, às vezes é melhor a honestidade do que a perfeição. Mas isso é uma outra enfermaria, a gente vai tratar isso de um outro jeito, que é como criar roteiros. Vamos lá, primeira dica. Comece por outro software, chamado Word, e não o PowerPoint. Só abra o PowerPoint quando você tiver a sua história escrita, com começo, meio e fim, bonitinha, uma mensagem levando a outra. Você tá com ela bem resolvida, legal, é hora de abrir o PowerPoint e distribuir essa história nos slides e aí sim criar os slides como se fossem cenas de um filme. Então, começa o processo por um pedaço de papel, pode ser, uma ideia que você tem. E não, quando você abre o PowerPoint, na hora você tem a tendência de falar, bom, deixa eu pegar uma apresentação antiga parecida com esse contexto aqui, eu vou colocar aqui, você faz copy-paste, aí o seu vizinho lá de baia, opa, cara, eu tenho uma apresentação legal de resultados que eu fiz o ano passado, acho que serve para esse aí, você vai colando e praticamente não cria nada, você faz copy-paste e fica uma colcha de retalhos, fica uma gambiarra e obviamente que a sua apresentação vai ser um desastre, a audiência não vai prestar atenção. Se você começar pelo Word, tiver uma bela de uma história, tendo ou não tendo PowerPoint, você vai conseguir vender. Desde que você também saiba apresentar. Porque it's not about telling. Não é sobre contar a história. Muita gente fala, eu quero aprender a contar a história. Só que antes de aprender a contar, você tem que aprender a criar. Claro, contar é fim, é o que eu estou fazendo aqui. Mas eu tenho um roteiro. Eu pensei num roteiro. Eu não estou improvisando aqui. O roteiro está aqui, eu olho, o que tem? Tem que falar isso aqui agora. Olho para vocês aqui e falo o que eu tenho que falar. Corta, próxima cena, olho aqui, legal. Não é teleprompter, não estou lendo, não tem teleprompter em lugar nenhum. Eu olho para a mensagem que eu tenho que falar, vou e falo com vocês. Como se eu estivesse olhando para slides. Olha só que na vida real o que você faz é pegar isso, que na realidade é texto, e jogar para cá como imagem. Que aí você também, apresentador, vai olhar para essa imagem e vai lembrar do que você vai falar. E não olha para o slide, olha para a audiência. Com um clique, você vai conduzindo o raciocínio da audiência. Beleza?
Segunda dica. Pelo amor de Deus, não leia slides. Não leia slides. Eu poderia ficar por aqui, nessa dica. Não precisa de muita coisa. Não leia slides. Tá claro? Você quer que eu seja mais claro? Vamos lá. Galera, quando você está num ambiente social e está numa roda, alguém te pergunta alguma coisa e você começa a contar uma história, você está improvisando. 90% da nossa vida é improviso, porque não dá tempo da gente parar para escrever um roteiro. Quando dá tempo para a gente parar, escrever um roteiro e fazer um PowerPoint, que ele seja para entreter e educar a audiência. E não para você colar. E não para você ler. Porque senão é desnecessária a sua participação. Vai embora. Manda por e-mail. Fala, galera, tá aqui, ó. A apresentação tá aqui. Dá uma lida e a gente faz uma reunião só para tirar dúvidas. Portanto, não leia slides. Terceira dica. Fuja dos clichês. Clichê é o quê? Algo que já deu certo, mas ele foi tão usado, ele teve uma repetição tão grande que as pessoas começaram a ficar cansadas dele. E virou um clichê. Ou é algo que de cara você já fica cansado. Como, por exemplo, bancos de imagem para ilustrar parceria à mãozinha dada. Oh, pelo amor de Deus, faz outra coisa. Para mostrar qualquer coisa, põe pessoas rindo em volta da mesa assim, olhando para o computador, apontando para o computador assim. Não, cuidado com o banco de imagens. Se for usar banco de imagens, usa de um jeito original, usa objetos, pega a revista Vida Simples. Escreve lá no Google, revista Vida Simples capas, e vê como é que eles têm as capas deles. Não tem uma pessoa, é só objeto. Não estou falando para você não humanizar a apresentação, mas essa é uma ideia. Você quer falar de nosso time está estressado e precisa ter uma pausa para poder relaxar. 2 chinelinhos aqui, um par de havaianas. Ou é preciso investir no nosso relacionamento. Essa é a mensagem. Um regador antigão, bonitão, no meio assim. Um regador num slide pode te deixar preparado para falar 10 minutos. Então, tem outros clichês. Começar a apresentação com uma frase. Ainda mais a do Einstein, aquela do Einstein. Se você está tentando alguma coisa e não está dando certo, mude. Primeiro que é óbvio, né? Segundo que começar a terceirizar o começo de uma apresentação ou o fim. Bom, e eu acabo agora com uma frase de Steve Jobs. Você pode botar a frase de Steve Jobs no meio do caminho, desde que seja original e desde que esteja no meio, não seja o começo e o fim da apresentação. Senão, cadê o impacto do começo e do fim? Então, sai correndo. Estabeleça uma guerra contra os clichês. Moçada, cuidado com as animações. Cuidado. A animação em PowerPoint não foi feita para dar showzinho. Você quer dar show, tocar, emocionar muito? Faz um vídeo. A animação em PowerPoint ela foi feita para conduzir raciocínio. Ao invés de você colocar 3 blocos de informação, por exemplo, de uma vez só, eu estou falando do primeiro, se eu colocar os 3 juntos, a audiência vai ler os 3 e enquanto ela estiver lendo o terceiro ou vendo o terceiro, eu estou falando do primeiro ainda. Então vai dar tilt aqui, porque a minha velocidade de ler é muito mais rápida do que a minha velocidade de compreender o que você está falando, do que o apresentador está falando. Portanto, para conduzir raciocínio, simples. Entra um, entra outro e entra o outro. De uma forma simples, esmaecer. E não é com aqueles efeitos raio de sol, chicotada, velocidade da luz. Velocidade da luz, cara. Quem criou essas animações, dá uma olhada depois nas animações, você vai ver cada coisa bizarra. Uma máquina de escrever com as letras entrando. Cara, nossa, o cara pensou assim, já sei. Eu vou fazer as letras entrarem como com um som de máquina de escrever no fundo. Essa vai ser a diferença entre o fracasso e o sucesso da apresentação. A audiência vai querer fechar negócio porque ela viu essa animação maravilhosa. Não, cara. Os caras que criaram a animação do PowerPoint acho que estavam no mínimo, bêbados. No mínimo. Né? Então, cuidado. Transições também. Transição de slide.
Não precisa fazer aquela transição que vira um quadrado e faz zoom out, zoom in, não. Como que é um filme, cara? Tem transição de cenas com efeitos especiais? Não. Pá, corta, pá, corta, pá, corta, pá, câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui. É a edição, mas faça de um jeito que tenha continuidade. Então, na dúvida, coloca o efeito esmaecer, dá uma olhada lá e aplica para todos. Transição, esmaecer, apply to all. Só. É só isso que você tem que fazer na transição. E na animação, você só entra quando tiver que entrar com um elemento depois do outro, se fizer sentido. Se não, entra tudo no slide, porque você tem... Se você usar adequadamente, você vai ter uma mensagem importante por slide. Então não vai ter um monte de coisa. Vai ter, eventualmente, uma criação. Tá tudo bem. Ah, eu vou mostrar um gráfico. Beleza. Só que tem gente que às vezes quer mostrar o gráfico, quer mostrar o começo e o fim, mas mostra todos os anos desde 1950, quanto que a empresa cresceu. Não, não importa. Mostra o primeiro e mostra o segundo e põe um número grandão. Certo? Faz mais sentido. Números e dados, dá para você transformar numa coisa legal, porque o dado e o número está a serviço de uma história e não ao contrário, tá? Bom, eu já estou fugindo aqui. Então, é isso aí, galera. Cuidado com as animações e eu espero que você esteja bem animado agora. Péssima piada, mas até que vai. Foi tão ruim assim, né? Você está animado? Mas não do jeito que o PowerPoint anima você. Na melhor nem continuar, senão vai ficar ruim essa piada, vai ficar ruim. Galera, a gente está chegando no final deste vídeo onde eu falei sobre algumas dicas, tem muita coisa para fazer, de como você pode empoderar, dar mais poder para o seu PowerPoint. Power no seu point, ó, poder no seu ponto. Como você pode combater o jeito tradicional de apresentar, sem ler slides, mas colocando algo, uma imagem que complemente aquilo que você está falando, sem ficar colocando animação para cá e para lá, simplesmente coloca animação para conduzir raciocínio. Use a apresentação quando você for usar, mas tenha a história na cabeça antes, para se o cara chegar para você, a audiência, e falar, cara, tira esse computador aí, baixa aí, me conta a sua história. Você tem condições de contar. Porque você é o cara que está apresentando o personagem principal aqui. O protagonista geralmente é a audiência, ela tem que se sentir protagonista na apresentação. Mas quando você fica só olhando para o PPT e lendo, foi o que a gente falou nesse vídeo aqui. Você não precisa estar lá, manda por e-mail e convida o cara para tomar uma cerveja e cancela a reunião. Tá bom? Gente, vai continuar, tem mais vídeo por aí. Então... se você quiser ser avisado, acho que tem um sininho aí qualquer que te avisa no YouTube, né? E se você quiser falar mal pra caramba desse vídeo, você fala, né? E se quiser falar muito bem, fala também, nos comentários. Espalha por aí, né? Espalha para todo mundo que você conhece. Todo mundo. E mais um pouco. Eu quero ver isso, cara, com 1 bilhão de views. Eu quero bater o recorde. Nossa. Isso foi improviso, tá? Mas às vezes a gente não acerta em tudo, né, galera? Mas eu não vou cortar isso que eu falei agora. Porque a apresentação tem que ser honesta, né? Eu, do jeito que eu sou. Não deixa de ser uma revelação. Aliás, isso é legal. A apresentação é uma revelação de quem você verdadeiramente é. Ou melhor, faça com que seja uma revelação, porque a audiência vai olhar e falar, opa, que legal, eu sou como ele, eu me identifico, eu entendo ele ou ela. Tá bom? Vamos nessa. Animado para a próxima apresentação?